Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Como eu havia comentado, inclusive lá no nosso ambiente da aula, do e-aula, eu tenho um vídeo que eu faço um comentário que eu vou repetir agora para não ficar necessário ter aquele vídeo lá duplicado, tá certo? Que é uma aproximação do que a gente vai falar hoje aqui com o que a gente falou na última aula. Então, na última aula, nós apresentamos mais do que tudo, o surgimento do conceito de agronegócio, da onde ele saiu, e como, ao criar o conceito de agronegócio, se desenvolveram as primeiras, a gente pode considerar assim, tá certo? Eu chamo assim, metodologias de análise ou de prospecção de cadeias relacionadas ao agronegócio. Na verdade, poderia usar aquela metodologia para desenhar qualquer cadeia, mas o foco é as cadeias agrícolas, que são cadeias, em alguns casos, cadeias longas, porque exigem uma série de procedimentos e processos ao longo da formatação final do seu produto a nível de consumidor, que perpassam os vários setores da economia, né? Eu não posso prescindir de nenhum deles, eu não posso prescindir da agroindústria e eu não posso prescindir do comércio para poder colocar os produtos à venda. Tá certo, qualquer setor da economia tem isso, tem, mas o agrícola, ele larga da produção ainda pegando matérias-primas para poder gerar o seu primeiro produto, e a partir dali muitos deles têm que passar por uma série de processos antes de chegar no consumidor final. E isso caracteriza muito uma cadeia longa e que alguns aspectos que autores colocaram como importantes e que vão afetar a maior ou menor eficiência ou estruturação de um processo desse precisam ser considerados, né? Como a gente viu, as organizações satélites ao redor, sendo que na última abordagem de sistemas agroalimentares, que é a proposta de conceito do pessoal do Pensa em São Paulo, eu deveria considerar as questões institucionais, legislação, regramento, como é que a sociedade funciona, e as organizações que fazem parte, né, do processo, de toda a ordem, desde organização social, como associação de produtores, que vão ajudar a pensar, a desenvolver, a trazer demandas para o setor, até a questão de haver universidade vinculada à área ou não, onde eu vou poder contar com pesquisa, conhecimento e know-how para a solução de problemas, assim como todo o resto, a cadeia de crédito, a cadeia de infraestrutura logística, tudo isso vai interferir para uma cadeia funcionar da melhor ou pior com o tempo, né? E aqui hoje a gente vai falar, então, de um processo mais microeconômico, eu venho vindo lá do macro, né? Commodity System Approach, ou seja, uma abordagem de commodities, que é aquela que sai da base como matéria-prima, a partir da matéria-prima, o que eu posso produzir a partir dali, né? Então, uma enorme de uma análise a partir da matéria-prima para o mercado consumidor. Ou a análise de filière, pega um produto comercial que é comercializado no mercado e analisa tudo que eu preciso para produzir aquele produto. Esquece todos os outros correlatos que, eventualmente, a matéria-prima daquele produto possa gerar. Eu estou olhando no exemplo que eu usei, eu estou olhando só a produção de pêssego em calda. É um tipo de produto, pêssego dentro da lata. Eu não estou olhando pêssego in natura, eu não estou olhando geleia de pêssego, eu não estou olhando suco de pêssego. São outras indústrias. Estão em outras prateleiras no supermercado. A lata de pêssego está lá em doces, né? Então, é um produto e, a partir dali, eu estou analisando o que aquele produto ali precisa para ser produzido. Então, eu estou olhando num espectro bem menor do que o Commodity System Approach, que olha o mundo todo de uma matéria-prima, né? A partir do pêssego, eu tenho um universo de produtos e subprodutos que eu posso gerar e que cada um deles vai ter as suas peculiaridades, que, se eu for descrever, vai ser um trabalho imenso, né? Agora, se eu pego só um produto final e venho para trás, tentando ver o que eu preciso só para produzir aquele produto, eu dei uma diminuída, né, no tamanho do escopo do estudo. Agora, se eu venho aqui para a gestão de cadeia de fornecedores, eu diminuo mais ainda. E mais do que eu diminuo, eu perco um pouco a amplitude de mercado do negócio, de commodity, tá certo?
Quando eu estou falando em compota de pêssego ou pêssego em conserva, em lata, eu não especifiquei marca. Todas as marcas vão ser estudadas. Eu posso ter tecnologias diferentes e eu vou descrever daqui a pouco que o pêssego em lata pode ser feito de várias tecnologias. Mas agora não, agora eu estou pensando numa cadeia de fornecedores. Então, agora eu estou pensando provavelmente num produto que tem uma marca. E eu vou querer estudar e trabalhar e desenvolver, e aqui é muito mais uma estratégia empresarial do que uma metodologia de análise. Eu vou usar a metodologia de análise de filiera ou cadeias lá para desenhar e conhecer o sistema. Agora, aplicando a estratégia de gestão empresarial para gerenciar fornecedores, eu vou começar, baseado em todo aquele conhecimento que eu tenho da cadeia, agora eu vou começar a escolher o que eu tenho que fazer para ser o melhor nessa cadeia. E só vai ter interesse de fazer isso uma determinada organização, tá certo? Que trabalha com um determinado produto, com uma determinada marca. Ele quer que a marca dele seja mais competitiva. O que ele vai fazer? Ele vai procurar gerenciar os atores da cadeia vinculadas a ele. Ele não está preocupado com quem produz pêssego e não vende para ele. Ele está preocupado em selecionar os melhores produtores de pêssego e ainda ajudar os caras a se desenvolver. E montar um elo de ligação que eu consiga colocar um pêssego com um valor agregado diferenciado num tipo de supermercado que vai vender para um público aquele produto que eu bolei fazer, que vai ter um preço diferenciado, mas que só aquele mercado lá tem ou chega naquele público, tá certo? Então, eu começo aí a trabalhar no conceito de estratégia empresarial. Um negócio já bastante utilizado nas cadeias de manufatura e industriais, computadores, fármacos, a parte metal-mecânica de automóveis, já começaram a desenvolver muito essa estratégia de gestão. Cadeias muito mais, né, como é que eu vou dizer, muito mais coordenadas, com poder de coordenação e poder econômico muito maior, aí elas conseguem fazer o mundo delas acontecer. No agronegócio, isso ainda é uma novidade, isso ainda é um desafio. Não é tão fácil eu convencer produtores a se comprometerem com a atividade econômica em cima do meu negócio, tá certo? Em cima de uma atividade que eu, por exemplo, sou o principal capitaneador da produção daquele produto. Quer dizer, eu posso ter dificuldade em convencer produtores e mercados a fazer parte disso. O agro ele é muito mais amplo, ele tem muito mais gente atuando e o poder econômico de qualquer um dentro da cadeia do agro não chega a ser algo assim tão significativo como eu tenho exemplos no setor industrial. Bom, gestão da cadeia de fornecedores vem do conceito norte-americano, que é escrito como Supply Chain Management, e aí tem uma pequena variação na questão da tradução que nós usamos para o português. O supply, na verdade, são ofertantes, né? É suprimento. Então, eu estou gerenciando a cadeia de suprimentos de um determinado produto. E quando eu estou falando de chain no inglês e estou traduzindo para cadeia, chain em inglês é corrente, não é cadeia. Cadeia é jail, né? Chain é corrente. E a gente traduz de uma maneira fácil, a gente entende que cadeia, nesse termo utilizado aqui dessa forma, ele está supondo a ideia de encadeamento, né, de algum tipo de ligação. Mas no inglês, chain ainda é uma coisa muito mais forte, porque chain é corrente. E aí a corrente é totalmente entrelaçamento, né, totalmente ligação, vínculo, né? Então, existe uma pequena variação na tradução, mas, de qualquer maneira, a ideia ela tem um entendimento, eu acho que não é difícil no português, mas vejam que tem algum detalhe, né? E management, a gestão, a administração disso. Então, eu vou administrar a minha corrente de fornecedores para poder obter um resultado mais ou menos eficiente. Bom, esse material aqui, na verdade, é uma grande teoria, tá? Eu tenho aqui na biblioteca vários livros sobre supply chain, que vocês vão conseguir ter informações bem específicas sobre supply chain no agronegócio, tá certo? E nas cadeias produtivas.
Mas aqui eu peguei para simplificar e deixei também pendurado lá no material de apoio para vocês um capítulo do livro que foi escrito onde eu baseei a aula passada de sistemas agroalimentares, onde esse holandês aqui, o Peter Zumbier, é um professor da área de agricultura e marketing da Universidade de Wageningen, na Holanda, um pesquisador que foi muito próximo do grupo de estudiosos que trabalhou e trabalha ainda na USP, no PENSA, é um grupo que se denominou com essa simbologia, com esse termo que se refere à pesquisa e economia em agricultura, e eles juntos escreveram esse livro, e o Peter foi convidado para escrever o último capítulo abordando essa questão de supply chain, especificamente mais no mercado agropecuário. E eu peguei o capítulo porque ele tem não só um embasamento de uma maneira mais resumida sobre o conceito de supply chain, assim como ele tem alguns exemplos, e no final ele faz alguns questionamentos sobre, bem de uma área, né, docente, assim, intelectual, científico, como pesquisador, questionando como é que seria o mundo se, por acaso, esse tipo de estratégia acabasse dando certo e vindo ser aplicada em larga escala nos mercados agropecuários, o que não deixa de ser uma certa concentração de mercado quando eu falo disso, né? Então, ele faz lá no final, que eu vou trazer aqui, alguns questionamentos sobre eventuais consequências que teriam se essas estratégias virem a dar certo no ambiente do agronegócio, dos setores agrícolas, certo? Então, ao longo de uma década, ocorreram vários desenvolvimentos que mudaram a fisionomia da agricultura. Aquele sistema agroalimentar que era caracterizado pela autonomia da relação do produtor direto com o consumidor foi se derivando para uma produção agrícola em maior escala, né, em maior dimensão, tamanho. Num primeiro nível, esse tamanho crescendo localmente, mas mais recentemente de forma nacional ou mesmo até regional e internacional. Quando nós falávamos de leite, soja, milho, há 30, 40 anos atrás, a gente falava da soja do Rio Grande do Sul, da soja do Centro-Oeste, que mal dava para atender a demanda do mercado interno, né? E hoje, quando a gente fala de milho, soja, trigo, nós falamos de Canadá, na soja, Argentina, Estados Unidos e Brasil, os 3 maiores produtores do mundo, que suprem a grande maioria da demanda mundial, além de se autossuprirem, ainda geram excedentes exportáveis, que atende a demanda do mercado internacional. Então, esses negócios do agro, com a questão da evolução toda da logística, da evolução das tecnologias de beneficiamento e processamento, acabaram ganhando dimensões muito mais volumosas e que hoje fazem a gente olhar de uma maneira diferente o sistema agroalimentar, que lá nas suas origens era um sistema totalmente de relação produtor-consumo, né? Eu não sou tão, mas já sou bastante mais experiente, e a experiência tem a ver com a idade do que vocês, mas eu, menino, lá nos anos 60, 70, eu sou natural de Porto Alegre, eu morava em Petrópolis, onde é a Praça da Encol, em Petrópolis, hoje, onde tem ali o Grêmio Náutico União e a Praça da Encol, ali era uma leitaria. E o produtor de leite produzia leite ali naquela baixada da Praça da Encol, e de carroça ele subia o morro ali, quem vai em direção a Protásio Alves, eu morava ali na Lajeado com a Palmeiras, no bairro Petrópolis, e ele estacionava a carroça dele e ele deixava 2 litros de leite refrescados em garrafa de vidro, com uma tampinha que nem colada era só um alumíniozinho assim, em cima da garrafa de vidro, e a minha mãe tinha que deixar os 2 cascos que tinham sido depositados na manhã anterior, que ele levava de volta para lavar e recarregar, mas ele trazia leite diretamente tirado da vaca, da leitaria que era ali na Praça da Encol, ali embaixo. E estou eu aqui vivo ainda, viu? Mas eu vivi isso aqui há pouquinho tempo atrás. Então, a velocidade da dinâmica da urbanização das cidades e essa evolução que hoje não existe quase mais esse leite, né? Se ele tiver natural e tudo mais, ele vai estar numa garrafinha super bem produzida e caríssima, né?
lá numa gôndolazinha separada no supermercado, porque leite em garrafa de vidro natural hoje é produto de elite, vale R$ 4, R$ 5, né? Hoje todo mundo está tomando leite produzido em escala, que na verdade a gente não sabe se não é uma água com um cal branco, né? Porque quase não tem gosto, e vem naquelas caixinhas que fica 50 mil meses sem estragar, fora do gelo. Então, houve uma evolução muito grande nesse processo, e quando ele está contando isso aqui, não é uma coisa infinitamente distante, tá certo, pessoal? Não é na Idade Antiga nem na Idade Média. Foi onde? O professor que vos fala tomou esse leite. Eu me lembro da mãe fervendo leite no fogão antes, porque dizia, não, isso é leite tirado da vaca, não houve nenhum tratamento químico, então a gente sempre tem que ferver o leite. Então, muita leiteira virar no fogão eu assisti durante a minha infância, né? Porque botava o leite a aquecer, ia fazer outra coisa e derramava todo o leite no fogão. Então, agora o sistema de alimentos está rapidamente se deslocando para um sistema interligado com uma grande variedade de relacionamentos complexos, ou seja, se tornou um negócio muito mais agigantado, né? Fatores que contribuíram para essa mudança e que eu já venho falando aqui. Primeiro, saturação dos mercados, é lógico, com esse aumento de competição do agro, né, das possibilidades, aumento da urbanização, o tamanho das cidades e essas pessoas morando de maneira mais aglomerada não deixam de demandar por alimentos, né? E eu tenho que fazer os alimentos chegarem às pessoas. Mas isso tudo se deu, evoluiu também muito baseado com o desenvolvimento tecnológico. O que se desenvolveu em termos de processamento e tecnologia de processar alimentos nesses anos todos aí, falando em 40, 50 anos de lapso de tempo, é uma coisa inimaginável, né? E nós chegamos hoje já com a biotecnologia a retirar da semente da questão genética de algumas frutas ou legumes, tomate, por exemplo. Como o tomate larga na geladeira, passa 20 dias lá e ele está mal com umas manchinhas, porque eles tiraram todos os genes que proporcionavam a possibilidade de eu ter enzimas que provocavam o apodrecimento antecipado das frutas, né? Já na banana, por exemplo, acho que eles botaram um gene que apodrece. Eu já vi uma banana na geladeira não dura mais do que 5 dias, já está preta, apodrecendo. A banana eles fizeram ao contrário, fizeram apodrecer mais rápido para ver se vende mais. No tomate eles fizeram durar mais. Mas, de qualquer maneira, não só em frutas in naturas, que a gente já está trabalhando a nível de genética, né, com a biotecnologia, todo o processamento de engenharia agroindustrial, né, de processamento e conservação no leite, por exemplo, a pasteurização do leite, a carne embalada a vácuo, né, que desde que ela esteja embalada sem ar, ela vai durar ali resfriada, sem precisar ser congelada, 15, 20 dias na geladeira, não vai ter problema. Isso há anos atrás não existia, pessoal. Tu tinha que pegar a carne in natura e, se não fizesse em 3 ou 4 dias, estava estragando na geladeira, né? Então, isso tudo mudou muito a dinâmica dos negócios e tornou os negócios muito mais competitivos. Outros fornecedores conseguiram ganhar escala na produção, produzir volumes muito maiores. Como os produtos que eles produzem têm maior perecibilidade, têm menor perecibilidade, duram mais, eles conseguem atingir mercados mais longínquos. E se eles têm escala de volume, eles têm preço. Se eles têm preço bom, eles vendem muito mais. E aí eles vão aumentando a competição e quebrando empresas que não têm o mesmo nível de eficiência e conseguem colocar preços tão competitivos, né? E isso, então, permitiu que se abrisse muito a questão da competição internacional, não só baseado na evolução dessas tecnologias, de conservação também de logística, né? Eu não tinha containers refrigerados. Hoje eu tenho containers que são freezers. Então, o container viaja 3 semanas no navio, atravessa o Equador, mas a carne está lá dentro congelada, porque o container tem congelador, né? Ele é uma mini câmara frigorífica. E ele é exatamente do tamanho de uma caixinha que vai empilhada com aqueles outros milhões de caixas no navio. Então, me permitiu dar uma dimensão de competição de mercados de maneira internacional, que há um tempo atrás eu não tinha. Tudo isso ganhou escala, então foi abrindo espaço para uma série de novas estratégias. A definição essencial de cadeia, vejam como ela se aproxima com as definições de agribusiness ou de filiera. A administração da cadeia de suprimento
é a integração dos agentes comerciais na cadeia do consumidor final, através dos fornecedores originais, que fornecem produtos, serviços e informação e, portanto, valor agregado aos clientes. Então, na verdade, o sistema industrial é a descrição desses atores aí. A gestão da cadeia é a administração deles. É uma maneira proativa de fazer com que eles funcionem de um jeito proativo, de um jeito mais eficiente. Todos eles, não. O grupo que me interessa. O grupo que está relacionado ao produto que eu estou trabalhando. Mais do que isso, pessoal, o grupo que está trabalhando do produto da marca que eu estou trabalhando. Eu não quero saber de administrar a cadeia de leite da região sul. Eu quero saber de administrar a cadeia do leite Dambi, da Consulate. Esse que eu quero que seja o melhor e mais barato. Então, nós vamos trabalhar com os produtores de leite da Consulate. E aí, do competidor, que se dane, não quero saber dele. Ele está competindo comigo. Então, eu estou gerenciando uma cadeia de suprimento de um determinado produto que vai chegar, é óbvio, na linha de marca de produto, tá certo? Os principais componentes com o conceito de cadeia de suprimento que aparecem regularmente na literatura são relações entre organizações, tá certo? É óbvio, eu estou unindo e estou fazendo com que conversem e montem uma mesma estratégia diferentes agentes em níveis da cadeia diferenciados. Processos comerciais, não deixa de ser, porque eu estou tratando da evolução da gestão de uma cadeia inteira. Eficiência e acréscimo de valor são consequências da supply chain. Por que eu estou procurando fazer a gestão da cadeia? Para torná-la mais eficiente, seja no sentido de diminuir perdas, seja no sentido de conversando melhor, fazendo as demandas do consumidor chegar nas estratégias de produção, eu consegui produzir mais barato. E quando eu produzo mais barato, ou desenvolvo melhor o produto, eu agrego valor e aumento a eficiência. Eu vou, principalmente, a uma das coisas mais importantes, é esse último, integrar as funções e atividades, tais como o marketing desses determinados vários setores que eu vou gerenciar, a parte logística, a parte de sistemas de informação, o planejamento estratégico de toda essa cadeia, o controle desse planejamento para ver se eu estou atingindo os resultados, ou o desenvolvimento de produtos e o marketing que eu vou fazer para vender esses produtos. Então, eu vou trabalhar em conjunto o que antes cada empresa fazia separadamente e negociava no mercado, as interfaces entre matéria-prima, produto, beneficiamento, supermercado, eu vou tentar integrar esses caras todos e fazer eles trabalharem como se eles fossem um único negócio, tá certo? Esse aqui é o grande desafio. No contexto econômico, a administração da cadeia de suprimento garante um prêmio de eficiência que não pode ser obtido por estruturas governamentais alternativas. Então, é difícil imaginar que outras estruturas de governança ou de desenvolvimento de mercado consigam ter um nível de eficiência que eu poderia vir a ganhar, esse prêmio de eficiência, uma vez que eu estou interferindo nas relações entre os atores de uma mesma cadeia, tá certo? E aí eu vou voltar um pouquinho atrás aqui para explicar para vocês de onde é que saiu isso, tá certo? Isso se refere, esse desenvolvimento e esse prêmio de eficiência sobre a questão de como é que eu coordeno um determinado mercado, se refere ao debate fundamental sobre as estruturas de governança, tal como foram descritas por Ronald Coates, em 1937, e mais recentemente, ou mais tarde, como está ali, por Oliver Wilson, que foi outro pesquisador, em 75 e em 94. Esses dois caras aí ganharam o Prêmio Nobel de Economia, tá certo? Por suas contribuições à teoria econômica. O Ronald Coase, que foi o primeiro deles, foi o pai fundador da teoria dos custos de transação, uma teoria à parte relacionada à economia, que eu vou discorrer agora rapidamente. E, mais tarde, o Oliver Wilson com a economia institucional, abordando assim que o ambiente econômico que nós teorizamos muito, que ele é o cada um por si, e a mão invisível do Adam Smith, que vai fazer tudo o que ela quer, e aí o mundo vai ser melhor para todo mundo, se cada um fizer o que é melhor para si. Na verdade, eu tenho uma economia institucional que
a vontade pura não é só ela que funciona, né? Eu tenho uma série de outras questões que eu tenho que considerar quando eu estou atuando no mercado, as regulações, todas as demais condições que são impostas a essa pseudo-liberdade econômica. Mas a base original, que é o questionamento, quando Ronald Coase estava fazendo a tese de doutorado dele, ele estudou o mercado norte-americano de automóveis, tá? Em Detroit, nos Estados Unidos, no estado de Ohio, onde era a meca lá do setor automobilístico da indústria americana. E ele, indo observar a estrutura de funcionamento dos complexos industriais automotivos, ele fez uma seguinte pergunta: por que existe a necessidade de existirem as empresas? Por que eu preciso tantas empresas atuando no mesmo mercado, se, no final das contas, o objetivo final de todas elas é o mesmo? No caso dos automóveis, produzir um veículo. Então, por que eu precisava ter uma empresa só para produzir para-brisa? Outra empresa que eu ia comprar, e mais de uma, né, que produzia só pneu. Outra que produz roda. E aí, na hora de montar o carro, eu vou escolher de qual empresa eu vou comprar cada um desses produtos para juntar tudo e montar o meu carro. Não daria no mesmo se essa empresa maior, montadora de automóveis, comprasse todas as outras empresas e todas as peças que eu preciso produzir no automóvel, hoje estimadas em 4.000 unidades diferentes de peças que eu preciso para montar um veículo, todas essas peças fossem produzidas embaixo do mesmo telhado da mesma fábrica. Não seria a mesma coisa ou até mais econômico? Foi a pergunta dele, o insight que ele teve, como problema de pesquisa para investigar, e aonde originou-se, então, essa teoria. Se admite que os mercados são a maneira mais eficiente de permutar mercadorias, ou seja, oferta e demanda no mercado, e que os serviços e os preços são a expressão do valor da mercadoria ou do custo de permutar esses produtos, por que é que as empresas podem fazer o que os mercados não podem fazer? Por que as empresas conseguem produzir bens e daqui a pouco o mercado sozinho tem mais dificuldade de fazer com que isso aconteça? Então, aí surge a ideia seminal de ou eu teria uma única empresa que produziria tudo, e por que não? Seria mais eficiente ou não? Ou eu deixo que o mercado faça com que a organização da produção aconteça de maneira natural? Ou seja, quantas fábricas de pneu vai ter no mercado? Não sei. Quantos caras quiserem produzir pneu achando que dá dinheiro, deixa. E depois eu vou comprar o mais barato e melhor. E assim vai ter fábrica de sinaleira, fábrica de tinta, vai ter metal mecânica, vai ter fábrica de freio, fábrica de direção, fábrica de tudo que é peça que eu preciso para botar no carro. Depois eu só preciso selecionar qual é o melhor, faz do jeito que eu quero, e eu monto o carro do jeito que eu quiser. Mas eu vou ter que negociar com centenas de milhares de fornecedores para ter cada peça uma encaixando na outra, para, no final das contas, o meu carro dar certo. Olha a trabalheira que dá tudo isso. A cada novo final, eu tenho que ter estoque de todas essas peças. Eu tenho que ter galpões enormes para ter, pelo menos, sei lá, 300, 500 unidades por semana de cada parafuso, porque é o que eu vou consumir na linha de montagem de automóveis, que eu vou montar nessa semana 50 carros. Então, não pode faltar nenhum parafuso por 50 carros. Alguém tem que dar conta de saber de que não falte nenhum parafuso. Para não faltar um parafuso, eu tenho que ir no mercado, telefonar para os fornecedores, saber quem é que tem aquele parafuso, quem é que dos que tem aquele parafuso me vende o parafuso mais barato, comprar o parafuso e fazer o parafuso chegar lá na fábrica, a tempo de, quando o cara precisar do parafuso para botar no carro, esteja lá disponível. Então, existe uma demanda de trabalho imensa para mim fazer isso acontecer. E essa demanda de trabalho imensa começa que eu tenho um departamento de compras para fazer isso. Eu preciso de um cara no telefone vendo quem é que produz o parafuso, negociando o preço e fazendo esse parafuso chegar a tempo. Eu tenho que ter garantia que esse cara é um cara honesto e que ele trabalha a favor da empresa. Porque ele está negociando gasto, custo, né? Ele vai pagar pelos parafusos em nome da empresa. Mas ele tem 5 empresas que podem oferecer parafusos. Qual empresa que ele vai pegar?
Bom, eu espero que ele pegue a empresa mais barata, eu como dono, né? Porque assim o nosso carro vai ser mais barato e eu vou ganhar mercado e nós vamos ficar mais ricos. Eu vou ficar mais rico, sou o dono da empresa. Então, eu quero que o meu comprador trabalhe da melhor forma possível para o emprego dele, para ele não perder o emprego dele, ele tem que comprar bem baratinho, para mim também ficar mais rico. Mas, lá pelas tantas, ele acha que o cara já está bem rico e ele nunca foi na Disney e um dos caras que vende parafuso para ele diz assim, escuta, tu conhece a Disney? Não, tem filhos, tem um casal. Quem sabe vamos fazer uma viagem no final do ano para as Disney? Vamos fechar esse negocinho aí de US$ 5 milhões e que poderia ser 4.800 com o teu competidor, mas vamos fechar comigo. Leva a família para passear na Disney no final do ano. Estou eu com o cara no telefone aqui, o chefe não está me olhando. E aí? Quantos resolvem ir para a Disney, ou foram na história, ou continuam indo, porque é assim que o mercado capitalista funciona, até hoje. Né? Existe o livre mercado? Existe, mas existe o que indica muito mais. Né? Então, é jogo de interesse, de vantagem, de confiança, que a gente nunca vai saber. Lembra da minha aula sobre verdade e realidade? Nunca vamos saber. Mas a realidade existe. O quanto de cambalacho que se dá para fazer a economia funcionar, o quanto que o cara da sucata faz dinheiro com a sucata de uma empresa, com o lixo da empresa que vale milhões, e ninguém sabe. Assim como o comprador está comprando de um amigo e está autorizando o pagamento de uma nota acima do valor do que realmente o mercado deveria estar pagando. Mas ninguém está vendo, porque é um universo de coisas, né? Ah, gato, mas você não acha que as pessoas são honestas? Tem várias honestas. Várias entre milhões de não honestas. Mas é uma questão toda de educação, é uma questão toda de cultura, é uma questão toda de valor moral, né? Então, esse parafuso que eventualmente foi comprado mais caro por um comprador, ele vai onerar o custo do carro e ele vai diminuir a lucratividade da empresa, mas ele vai com a família para a Disney. Então, a empresa Disney vai faturar mais, vejam bem, né? Uns perdem, outros ganham. Do que seria a fábrica de carro de luxo se não tivesse bandido? Já pensaram nisso? O que seria a fábrica de iates se não tivesse Vladimir Putin e seus aristocratas aloprados, querendo fazer tudo do mundo para ter um iate de 300 milhões de euros? Não seria nada. Então, não teria esse iate, esses caras não teriam emprego. Né? Bom, todos eles poderiam fazer uns barquinhos menores, normal, para gente normal. Assim. Mas, então, existe também um mercado por causa dessa roubalheira toda, muitas vezes. Né? E isso traz ineficiência. Então, Ronald Coase denominou isso, depois da elaboração da sua tese de doutorado, e denominou isso como sendo custos de transação. Quando eu estou negociando no mercado, eu tenho perdas. Um outro exemplo de custo de transação, entre aspas, é uma imobiliária. A imobiliária, para regular a aplicação de um aluguel entre um inquilino e um proprietário. Por que eu preciso da imobiliária? A imobiliária tira um valor do aluguel que é pago ao proprietário e ele cobra um valor a mais do inquilino pela administração. Então, tu paga o aluguel e mais uma percentagem, que é o custo da imobiliária, onde tu deposita o teu dinheiro para pagar o dono do aluguel. Ora, os dois perdem para sustentar uma imobiliária no meio. Por que eu preciso da imobiliária se tem um contrato? E os dois assinaram o contrato? Porque os caras assinam o contrato e não cumprem. Ou inventam uma desculpa que eles não têm que cumprir. E aí dá litígio. Litígio significa eu preciso contratar um advogado para me proteger e processar o cara que ficou me devendo. O cara contrata um advogado para se defender. Vão no juiz. O juiz decide, tá vendo? Tu tem que pagar o que estava no contrato para o cara. Eu vou lá e pago. Paguei o que eu devia, mas eu tive que pagar um advogado junto, que é um custo de transação que não precisava ter. Se as pessoas se entendessem e obedecessem os contratos, não precisava da imobiliária. Mas a imobiliária se justifica um custo a mais para os dois. Por quê? Porque os mercados são imperfeitos. Então, eu preciso de alguém para regular, para balizar. É um outro exemplo clássico de um custo de transação. Né? Quando tu está na tua casa ou tu aluga a tua casa para o teu filho, não tem esse problema. Tu já sabe que o guri vai destruir tudo mesmo. Então, já está no teu contrato, já entreguei. Quando eu pegar, eu vou ter que mandar pintar tudo, refazer, trocar os eletrodomésticos, não vai dar. Tu já sabe. Então, não tem custo de transação. Tu faz direto. Né? Então, o que eles falavam? Se eu tivesse uma empresa gigante que tomasse conta de tudo, eu termino com o departamento de compras. Eu não preciso ter gente no telefone levando bola para levar a família para a Disney.
Por quê? Porque o cara que vai produzir é um empregado meu, ele vai produzir o vidro, o parafuso dentro da minha fábrica. E aí eu vou ter menos perda nas transações. Então, aí vem essa ideia, pessoal, de por que eu não posso ter um modelo onde uma única empresa tomasse conta de tudo. E aí eu teria muito mais eficiência na produção. Esse debate teórico propõe uma gama de possíveis estruturas de governança. Quando eu estou falando de estrutura de governança, um termo teórico, tá? Mas seria a estrutura de mandar, a estrutura de fazer acontecer um processo empresarial. Governança vem do termo governar, mas não tem nada a ver com política nem governo. Uma estrutura de governança que vão desde mercado spot, que é um mercado à vista, aquele mercado onde consumidor e produtor negociam a matéria-prima e o produto na hora, né? Eu posso utilizar isso na questão agrícola, né? Na feira livre. Na feira livre, sábado de manhã, eu levo o dinheiro vivo e o cara me entrega 1 quilo de tomate, né? Então, há uma troca de mercadorias, né? Eu tenho esse tipo de relação de mercado de compra e venda de um lado, ou então eu poderia ter a propriedade de tudo. Que nesse exemplo que eu usei de comida, por exemplo, eu produzi toda a comida na minha casa, a comida que eu consumo. Eu teria que ser agricultor para poder fazer isso, né? Mas eu não iria nos mercados, eu planto tudo que eu colho. Aí eu não tenho negociações de troca e venda com dinheiro. Eu mesmo produzo, né? Então, eles colocam, para sistematizar e facilitar o entendimento, um extremo das possibilidades de governança, o mercado, relações mercadológicas. No outro extremo, a hierarquia. Eu sou dono de tudo, eu não tenho negociação entre as partes. Eu produzo desde a matéria-prima até o produto final. Mas eles reconhecem, e essa é a grande inovação, que existe uma posição intermediária que vem sendo denominada como uma quase integração. Eu nem me relaciono de maneira de mercado livre com os meus fornecedores e vendedores, mas também nem sou dono deles. Eu faço uma quase integração, que pode assumir a forma de contratos, alianças ou outras formas de estruturas cooperativas, que nesse caso nós iríamos chamar aqui de gestão de cadeia de fornecedores. Então, para exemplificar de maneira esquemática aqui, ó, relações de mercado entre entidades autônomas e relações hierárquicas, ou eu só vou gerir processos. Por quê? Porque eu sou dono de toda a estrutura produtiva. Num extremo da esquerda, eu teria mercado, no extremo da direita, eu teria hierarquia, ou a coordenação plena de uma atividade produtiva. Mas, entre esses dois extremos, eu posso ter um contínuo de possibilidades de governança ou organização do mercado que não são nem mercado puro e nem propriedade pura, mas elas podem assumir uma série de outras combinações, como eu produzir com o meu fornecedor por contrato, como eu fazer uma parceria, como eu fazer uma aliança com o meu consumidor ou com o meu fornecedor. Tudo isso são estruturas que estão entre esses dois extremos, que tentam fugir dos dois. Fogem da ineficiência ou dos custos de transação que eu teria tentando produzir as coisas numa estrutura totalmente aberta de livre mercado, mas também foge do custo de capital imobilizado e, por que não dizer, complexidade que seria a gestão de uma atividade produtiva onde eu produzisse desde a matéria-prima até o produto final. Imaginem uma empresa de produção de carne que fosse dona desde a fazenda até o supermercado. Olha a complexidade desse negócio, que gigante teria que ser. E se ele é supermercado, vamos dizer que ele tivesse que produzir tudo que ele vende lá dentro. O supermercado simplesmente seria o mundo inteiro, concordam? Porque o supermercado vende de tudo. E se ele tivesse que ser dono de todas as empresas, ele seria um gigante, ele seria uma única empresa no mundo todo, para ser dono de tudo, né? Até do varejo. Então, aqui eu colocando uma outra forma, em forma de esquema, o mercado sendo uma estrutura de governança no extremo, a hierarquia do outro, o que esses dois autores propõem é que existem, entre esses dois extremos, uma imensa possibilidade de coordenação, que não são nenhum nem outro, mas que podem trazer mais eficiência ao processo de produção e comercialização de bens, ou seja, a gestão da cadeia dos fornecedores.
Na medida em que eu saio do mercado e eu vou me aproximando da hierarquia, que seria verticalização total, eu dono de tudo, eu vou aumentando a complexidade do sistema e eu vou aumentando a eficiência. Mas, ao mesmo tempo, eu vou aumentando o custo, né? Eu tenho que ter mais inteligência para poder coordenar mais gente de maneira eficiente. Eu preciso mais processos tecnológicos de informação e gestão, né? Aqui no livre mercado, eu penso, cada um pensa na sua casinha. Eu não tenho que me preocupar com quem está produzindo leite. Eu só pego o leite que me vendem e transformo em queijo e manteiga. Mas eu não quero nem saber quem está produzindo leite, né? Que se dane ele com os problemas dele. Quem tiver para me vender, eu venho aqui e compro. E aí eu faço queijo e vou tentar me vender. Não quero nem saber para quem está sendo vendido meu queijo. Levo o supermercado para me pagar o melhor preço. E eu vou cuidar do meu negócio. Já aqui não, já aqui eu estou preocupado com os elos que tem e os participantes dessa cadeia. Então já não é mais um mercado tão anônimo assim como é na questão do livre mercado, certo? Se a gente fosse, então, trazer uma aproximação para fazer uma leitura do que a gente viu na aula passada e chegando aqui à gestão de cadeia de fornecedores, como é que eu poderia ilustrar para vocês, voltando ao nosso exemplo do setor de pêssego, que em Pelotas nós temos mais de 90% do setor brasileiro de pêssego, principalmente a produção da indústria de pêssego em conserva, tá, quase toda do Brasil está em Pelotas. Se eu fosse falar do sistema agroindustrial do pêssego, que é esse laranja aí, eu iria me referir como todo esse duto, ou esse fluxo aí que eu estou representando com o cilindro, que faz parte da produção desse sistema. Qualquer empresário, qualquer produtor que tem uma propriedade rural, que tem um pé de pêssego dentro de casa, ele faz parte do sistema agroindustrial de pêssego. Não interessa qual é a finalidade. Ele tem pêssego, que é a matéria-prima, ele está dentro do sistema agroindustrial. Ah, mas professor, e o médico, o advogado, aquele que comprou uma chacrinha lá em Morro Redondo, em Pelotas, era uma chacrinha de 15 hectares, mas tinha 3 hectares de pêssego, porque o produtor que vendeu para ele tinha um pequeno pomar e produzia pêssego para vender para as fábricas de conserva ali da região. Ele é parte do sistema agroindustrial? É. Mas ele não produz, ele tem o pêssego porque ele comprou a propriedade com pêssego, ele colhe lá na safra, se embucha de pêssego, faz chimia, faz suco, faz tudo que dá de presente para a sogra, mas chega uma hora que não tem como colher pêssego, dá 3 toneladas por hectare, o cara tem 10 toneladas, ele não come tudo isso. Aí tem uma hora que os pêssegos começam a apodrecer e cair no chão. Ele não consegue comer e cai no chão. Tá? E aí o pêssego apodrece no chão. E quando ele apodrece, tem fungo. E o fungo tem um esporo, que quando bate o vento, voa, o esporo do fungo vai para a lavoura do vizinho. E aí infecta o pêssego do pomar comercial do vizinho, que tem o pêssego para ganhar dinheiro e vender, para vender e viver. E aí fica com fungo. Aí o cara tem que largar ali veneno para matar o fungo. Mas de onde é que vem o fungo? Do pêssego podre do vizinho ali do lado do advogado que não dá bola para o pomar. Poxa, então, aquele cara ali que não tem nada a ver com pêssego, que não está se importando com pêssego, ele está afetando a economia do sistema do pêssego? Tá. Ele está fazendo com que a gente ponha mais veneno do que precisasse. Porque se todo mundo tivesse o pêssego limpinho e tratado, eu poderia evitar que tivesse fungo com a menor quantidade de fungicida possível. Mas como está cheio de gente que abandona os pêssegos, os pêssegais e deixa apodrecer, eu tenho uma infestação enorme de esporos de fungo. Entenderam como a coisa é complexa? Quer dizer, se eu fosse pensar já institucionalmente, os coordenadores ou o comitê que pensa o setor do pêssego em Pelotas, deveria ser criada uma regulamentação assim, deveria ser tudo mapeado. Na hora que foi para o cartório, botou no jornal para vender uma propriedade, essa propriedade tem pomar de pêssego lá, vai vir um fiscal da cadeia produtiva do pêssego, se vai ser bancado pela indústria, pela associação de produtores, pela prefeitura de Pelotas, todo mundo que está metido naquela economia, porque aquilo gera emprego, aquilo gera renda para Pelotas. Então, é importante que a gente cuide daquilo. Então, quando o cara botou para vender, eu vou ficar de olho para ver quem é que vai comprar. O cara que comprar, ou antes, poderia ser a regra, já que tu vai vender, derruba o pomar de pêssego e põe fogo no lixo. E depois tu vende. Ah, não, mas o pomar de pêssego tem valor. Se a pessoa que comprar, eu vou ganhar pelo menos uns 150 mil a mais aí se deixar o pomar. Bom, então deixa. Aí, quando o cara que comprar, eu vou entrevistar. Escuta, fulano, tu vai operar economicamente o pomar? Se tu não vai operar, manda derrubar. Tu tem 30 dias para derrubar o pomar e botar fogo no que sobrou.
Por quê? Porque ele é infestação de doença para os outros. Então, eu deveria ter ou pensar num regramento se eu tivesse essa visão de eficiência de cadeia. Eu estou falando institucionalmente, né? Eu não estou falando... Isso seria bom para todas as indústrias de pêssego, não só para uma. Né? Se eu tivesse numa cadeia de fornecedores dos caras que produzem pêssego para mim, talvez eu até tomasse essa iniciativa com meus vizinhos mais próximos ali, aqueles vizinhos dos caras que me fornecem o pêssego, para evitar que eu tivesse muito custo com insumo, né? Mas eu estou falando de uma coisa mais ampla, institucional, que poderia ser implementada se eu tivesse essa consciência, essa visão de importância econômica de geração de riqueza, renda e emprego que esses setores têm, né? E me preocupar com que esses setores sejam o mais eficientes possível. Eu digo me preocupar sobre o ponto de vista social, técnico, estratégico, né? De comunidade, de economia regional, isso que eu falo. Todo mundo individualmente está preocupado em não perder dinheiro, mas é que, de repente, eu não tenho direito privado sobre a propriedade dos outros. Né? Se o cara quer deixar o pêssego apodrecer lá, o problema é dele, não tem nada a ver, está na terra dele. Então, eu teria que ter essa conversa um pouco mais coletiva. Quando eu estou falando da cadeia produtiva, lembra? Ou filière da indústria do pêssego em conserva, falando de todas elas em conjunto, eu tenho ali um conjunto menor de produtores que não é representado pelo todo produtor de pêssego do sistema agroindustrial, porque o sistema agroindustrial vai ter todo mundo, inclusive esse cara que não cuida do pomar, mas o cara que produz pêssego para mesa, pêssego in natura, o cara que está preocupado em produzir pêssego de menor qualidade, de formato de pêssego, ele vende para suco. Então, para suco não interessa qualquer tamanho, fruta de um jeito, torta ou não, serve, ele vai amassar para tirar a calda. Já no pêssego em conserva, não. É um tipo de variedade específica de pêssego e o pêssego tem que ser bonito, né? Para mim poder botar na lata. Então, esse grupo de produtores ele está dentro do sistema agroindustrial do pêssego, que é muito mais amplo. E aí, se eu caio e venho mais para baixo ainda, para a cadeia de fornecedores, eu tenho ali, em verde, é a mesma empresa que tem os seus fornecedores de pêssego, que produzem o pêssego dentro da cadeia produtiva dos persicultores que fazem parte da cadeia produtiva. Mas quando eu estou falando cadeia de fornecedores, eu sei quem são os caras. Por quê? Porque são os caras que fornecem pêssego para a fábrica de conserva da marca X, e não os da marca Y. Os da marca Y não estão aqui dentro. Esses aqui que eu marquei são só os que produzem para a marca X. Por quê? Porque a marca X gerencia eles. A marca X conhece eles como fornecedores. A marca X e eles têm um compromisso que eles vão produzir o pêssego deles para vender para a marca X e para mais ninguém. Eles fazem parte da cadeia da marca X. E dentro da cadeia de fornecedores da marca X, tem um grupo de fornecedores que eu ainda desenvolvo mais. Por quê? Porque eles estão produzindo pêssego no tipo orgânico, esse verde mais claro aqui. Então, ali eu vou ter uma assistência técnica e um nível de controle, eu vou selecionar produtores mais esclarecidos para poder atuar nessa cadeia aqui de maneira mais eficiente, que vão ser diferentes produtores daqueles caras que produzem pêssego da forma convencional, para produzir para a minha indústria, que também produz pêssego em calda da forma convencional. Nem todo o meu produto é orgânico. O orgânico é um grupo de produtores que eu produzo uma parte da produção com um produto final mais qualificado para vender no mercado específico que eu identifiquei, que eu posso vender com um valor muito maior em algumas cadeias de distribuição do Brasil que eu sou vinculado, que eu tenho um certo link. Eles estão esperando o meu pêssego para vender. Então, só para dar uma ideia de maneira sistemática de como é que eu olharia um único produto, pêssego, e a dimensão que eu teria dele a partir da análise mais ampliada, tá certo? De participação de membros, descendo para um pouco menos, que são aqueles que têm pomares aptos para lata, e dentro dos pomares que têm aptos para latas, aqueles produtores que estão vinculados a uma ou outra empresa que tem as suas cadeias de fornecedores. Nem todas as empresas têm cadeia de fornecedores, aliás, nenhuma tem. Todas elas estão comprando desse grupo de cadeia produtiva de pêssego. Algumas tentam se aproximar um pouquinho mais, ajudam a financiar um programa de irrigação, aí quando o cara for vender o pêssego, ele entrega para a indústria que ajudou.
Alguns tentam ajudar com uma assistência técnica, as empresas tentam fazer um vínculo de confiança com os produtores, mas é meio livre mercado. Se o concorrente vier pagando 3 centavos por quilo a mais, o produtor de peso já muda de dono. Ah, não, se tu não quer me pagar só isso, eu vou vender para o outro que está me pagando 3 centavos por quilo a mais. Aí vende para o outro e o cara não paga ele. Ah, viu? Foi arriscar e perdeu. Então, tem todo tipo de bagunça nesse mercado totalmente aleatório, que é o agronegócio, o livre mercado nas relações de troca aí no agro. Aqui uma outra figura também de um dos livros que eu acessei para elaborar toda essa produção aqui, Supply Chain Management, ou seja, Integrating and Management Business Process Across the Supply Chain, ou seja, integrando a integração e a gestão dos processos de negócios através da cadeia de fornecedores. O maior e mais importante fator aí é esse círculo aqui de cima, Information Flow, ou seja, o fluxo de informação entre os diferentes níveis ou camadas, tiers de supplier e tiers de consumidores, é o que vai me permitir ter um diferenciamento em termos de competição. Por quê? Porque eu vou conhecer melhor os problemas e me aproveitar melhor das oportunidades que eu vou ter na medida em que eu conheço toda essa sequência de informação que eu tenho através de uma cadeia de fornecedores. Mas esse círculo maior, cilindro maior, que está na base, no centro do desenho, é o que a gente vai denominar de empresa foco. É a empresa que vai dar, que vai se responsabilizar pela gestão da cadeia. A iniciativa, nesse caso de estratégia, tem que partir de alguém, pessoal, senão não vai acontecer. Nesse caso, denominado de empresa foco. Então, a empresa foco ela vai ter todos os departamentos administrativos, né? Logística, produção, compras, pesquisa e desenvolvimento, research and development, área financeira, área de marketing e vendas, tá certo? Eu vou ter aqui os subdepartamentos que eu tenho em qualquer organização econômica, tá certo? Para administrar bem e fazer a coisa andar. Assim como eu tenho nos demais componentes, né, de maneira mais ou menos formal, mais ou menos pragmáticas e organizadas do que outros setores. E o que eu vou fazer na medida que eu tenho informação fluindo desde o consumidor final até o produtor da matéria-prima básica para esse produto aqui, eu vou melhor gerenciar as relações com o consumidor, Customer Relationship Management. Eu vou gerenciar as relações com os fornecedores, Supplier Relationship Management. Eu vou gerenciar os serviços com o consumidor. Por quê? Porque eu vou receber informações aqui do dono do supermercado do que o consumidor está achando do meu produto. E eu vou passar para trás o que precisa melhorar para o produto atender as expectativas do produtor. Eu vou gerenciar a demanda, ou seja, eu vou me organizar para a demanda. O exemplo que eu venho usando em aula, 20 de setembro, churrasco da gauchada, não é isso? É o nosso feriado nato, né? Tem churrasco 20 de setembro, aí é início de primavera, o verão está perto, final do ano, é festa, não. Aí 20 de setembro cai numa quinta-feira. O que vai acontecer com o gauchito? Churrasco quinta, churrasco com bebedeira sexta, churrasco sábado, churrasco domingo. Não tem dúvida que os caras vão consumir muito mais carne do que consomem numa semana comum e talvez o maior consumo de carne que tenha na semana durante todo o ano. Semana farroupilha caindo no meio da semana. Falou, né? Emenda a festa do dia que for até domingo. Então, o que eu faço sabendo que vai ter um aumento de 30% na demanda de carne daquela semana? Vocês acham que o cara vai ter o boizinho pronto para mim, se eu telefonar 15 dias antes? Aí me manda, em vez de um caminhão, me manda 2 caminhões de boi, porque semana que vem tem semana farroupilha e vai ter mais demanda, o supermercado está querendo não deixar prateleira vazia. Vai ter? Não vai, né? Eu tenho que avisar com muita antecedência o produtor. Olha, agora eu devo estar avisando em maio, abril. Olha, não se esqueça que esse ano, 20 de setembro,
vai cair numa quinta-feira e nós vamos precisar receber 30% a mais de carne aqui no supermercado nessa semana. E aí eu já vou programando a demanda, porque eu sei que isso vai acontecer. Assim, pessoal, com todas as outras datas festivas e de feriados, o mercado que se prepara mais para isso, ele ganha mais. Agora, no agro, não é tão fácil de preparar essas coisas, porque depende de vida, depende de safra, depende de ciclos, né? Então, na medida em que eu posso gerenciar a demanda, isso é uma baita vantagem competitiva. 20 de setembro cai no domingo. Alô, não vai ter nada. Por quê? Gaúcho come churrasco domingo. Agora, se 20 de setembro cair no domingo, vai ser mais um churrasco. Não vai ter churrasco na sexta nem na quinta, que não é feriado. Então, nesse ano, talvez eu não precise dar esse pedal de que os produtores têm que aprontar mais. Por quê? Porque o feriado de 20 de setembro vai cair no domingo, no final de semana. Então, aí a demanda ampliada de carne talvez não se efetive tanto. Sempre vai aumentar um pouquinho? Vai, mas não do jeito que aumentaria se fosse durante a semana, tá certo? Então, gestão de demanda, na medida em que eu estou gerenciando a cadeia toda, isso é uma coisa que passa a ser viável. Outra coisa é o supermercado, ficar lá, olha, eu preciso comprar mais carne, eu vou ter mais demanda, e brigando, mas aí todos os supermercados querem mais carne. Os frigoríficos não estão preparados para atender uma demanda da hora para a noite. Vão pagar mais, vão ter mais carne, vai custar mais caro. Quem é que vai conseguir entrar com preço competitivo com mais carne? Aquele cara que conseguiu organizar a cadeia e preparar os produtores em abril daquele ano, que eles têm que terminar uma quantidade maior de dados para entregar uma semana antes de 20 de setembro nos supermercados ou nos frigoríficos. Aí a coisa vai funcionar melhor. Na medida em que eu tenho essa informação e que eu tenho esse contato, esse tipo de coisa se viabiliza, certo? Preenchimento de pedidos, ou seja, eu vou procurar gerenciar melhor as demandas, né? Que é aquela coisa que eu acho que eu comentei já numa aula anterior, de que quando eu estou passando a minha caixinha de leite na saída do supermercado, no check-out, aquela caixinha de leite que eu passei é a unidade 3.000 que tinham no estoque. Agora só tem 2.999 caixinhas dentro do supermercado. E 3.000 caixas do supermercado vende em 2 dias. Então, na hora que baixou de 3.000 caixas, já quando deu conta ali na contabilidade, quando aquela caixinha caiu do estoque, já saiu uma ordem automática com um e-mail direto para o laticínio onde está aquela caixinha produzida. Olha, semana que vem me carrega 2 caminhões aí com 15 mil litros de leite, porque eu cheguei no meu estoque mínimo. Tem que estar chegando até sexta-feira mais um estoque para repor o estoque todo. Não tem ninguém contabilizando nas prateleiras. É tudo automático, é tudo processado pelo sistema de tecnologia hoje de informação, graças ao desenvolvimento da informática, essa gestão de pedidos, ela passou a ser muito mais eficiente. Agora, cabe dizer aqui, viu, pessoal, essa tecnologia, ou essa estratégia de gestão, ela ganhou muito impulso com a tecnologia da informação, que antes era tudo no papel, dependia do olho e do cérebro humano para gerenciar essas coisas. Hoje, tudo isso é automatizado, graças a código de barra, a processos de gestão de estoque e matemáticas de tomada de decisão, ficou muito mais ágil, muito mais econômico e muito mais preciso. Então, são tecnologias que começam a aflorar porque o mundo se desenvolveu tecnologicamente, permitindo que eu aplique esse conhecimento e essas tecnologias nos processos produtivos e econômicos, tá certo? E quem consegue fazer isso antes, sai ganhando. Gestão do fluxo de manufatura. Tá? Então, eu vou gerir também o fluxo de produção, que seria esse exemplo que eu acabei de dar, de forçar os produtores a terminarem mais bovinos antes, porque eu vou ter um aumento de demanda, eu tenho que programar isso. Desenvolvimento de produtos e comercialização, eu vou fazer através de toda a cadeia. Então, se eu quero um tipo de corte diferente, se eu quero um chocolate diferente, se eu quero um arroz parboilizado, arroz vermelho na prateleira, porque tem demanda, eu vou gerenciar a produção disso. Por quê? Porque eu participo e tenho contato com todos os elos da cadeia. E eu vou, sempre lá colocado por último, né? Eu sou um crítico disso, mas por último, eu vou gerenciar para que todos os elos da cadeia estejam sendo bem remunerados e estejam satisfeitos em estar fazendo parte da cadeia, né?
mas a garantia de que esse último aqui é feito, eu nunca vou saber, né? Porque é lógico que essa empresa foco aqui, quem é que está coordenando todo esse processo, é ela que detém toda e a maior parte da informação. Então, daí a gente ter certeza que ela vai fazer essa distribuição amigavelmente num mundo onde a máxima é quanto mais eu ganhar dos outros, melhor, a gente fica, de vez em quando, um pouco na dúvida. Então, a gente escuta falar muito em parceria, em ganha-ganha para o cliente é o rei, né? E eu tenho que ser amigo, eu tenho que atingir as metas. Na verdade, no final das contas, vai parar tudo naquele super iate que o dono da empresa tem lá no Rio, né? Bom, aqui uma outra forma de esquematizar esse sistema que a gente demonstrou, só para ilustrar como ele é uma coisa customizada, ele não é universal, né? Ele não é para todo mundo. Então, observe esse primeiro gráfico aqui, essa primeira ilustração, ela destaca ali no centro a empresa foco, que é quem vai comandar esse processo gerencial, tá certo? Os diversos níveis de consumidores e fornecedores de matérias-primas seriam os membros dessa cadeia de fornecedor, aonde a empresa foco, que está no centro, vai fazer a gestão. E a gestão vai se dar dessa forma, mais ou menos, de forma assimétrica, tá vendo? Primeira coisa, essa empresa foco, ela não está sozinha no mercado, ela é ali em cinza, tem outras. Elas não são membros da cadeia, são competidoras, tá certo? Mas elas estão ali no mesmo nível. Então, eu peguei uma das empresas, que é a empresa que resolveu implementar um sistema de cadeia. E observe os tipos de ligação e relação que eles podem ter. A linha em negrito contínua são elos de processos gerenciados, ou seja, eles vão gerenciar esse processo. E observem que a jusante, eles vão gerenciar até o terceiro nível, apenas com uma empresa. A nível de 3 níveis diferentes, mas apenas num local. Já aqui tem a linha pontilhada em negrito, elos de processos apenas monitorados. Então, em alguns níveis, eles vão monitorar até a segunda nível de fornecedor, em alguns níveis até o terceiro. A mesma coisa para o mercado ao montante, eles vão monitorar alguns até o terceiro nível, lá eles vão monitorar até o último nível, o terceiro nível de fornecedores ou consumidores, perdão, tá certo? Aqui, a nível de supermercado e consumidor, eles vão gerenciar apenas uma relação, talvez com uma rede de supermercado, que vai vender o produto que eles estão beneficiando aqui, que eles estão se organizando para buscar matéria-prima lá atrás. Então, vocês vejam que é muito diverso. Depois, os últimos dois, a linha fina, contínua, elos que não são gerenciados, e a linha pontilhada, elos que nem membros da parceria deles são, tá certo? Então, isso me dá uma ideia de como é que eu desenharia, vamos dizer assim, uma estratégia de gestão de cadeia de fornecedores inserida dentro do imenso ambiente competitivo que qualquer empresa está colocada. Ela nunca está sozinha. Então, ela vai ter que selecionar os produtores, né? Quais os produtores de leite que eu quero selecionar para produzir o leite in natura tipo A ou iogurte com frutas produzido organicamente, sei lá. Quais os produtores que eu quero ter para produzir isso? Eu tenho uma imensidão de produtores numa região. Eu vou dizer, bom, o meu tem que ser assim, tem que ser todos com vacas puras de pedigree holandesa, ele tem que ter, a ordenhadeira mecânica nem se fala mais, né? É óbvio, porque ele tem que ter no mínimo 300 matrizes, ou então ele tem que produzir no mínimo 30 mil litros por dia. Mas quantos caras desses tem? Deve ter uns 30, 40, tá bom, vamos olhar lá, entrevistar, eu preciso só de 15. Eu quero os 15 melhores, tem que ter mais do que 30 mil litros por dia. Então, eu vou buscar leite em 30 propriedades. Eu não vou buscar leite em 150 propriedades para fazer um outro produto. Eu quero os melhores. Eu estou fazendo uma estratégia. Então, eu não estou brincando. Eu vou lá, tu quer ganhar mais? É comigo que tu vai ganhar mais. Eu vou vender na gôndola que vale o ouro do supermercado Zafari. E o produto tem que ser bom. Vamos fechar essa onda, quer? Vai ganhar mais e nós vamos vender mais. Topo, eu quero. Pronto, já fechei com o fornecedor essa
Pode ser na forma de contrato? Pode, de qualquer maneira. O negócio é que eles estão trabalhando de maneira dedicada entre eles, entendeu? Para atingir o consumidor final com maior eficiência. E uma vez fazendo... vocês já viram que eu fazendo isso, eu acabo com a relação de compra. Eu não tenho mais que ter comprador. Eu fiz um contrato com o cara. O cara vai vir com o caminhão dele descarregar o leite aqui na minha empresa. Eu não tenho que mandar buscar. Ele tem um caminhão dele para transportar, entendeu? Como assim ele tem? Não, eu selecionei produtores que têm um caminhão tanto. Senão não pode fazer parte da minha cadeia. Eu quero os melhores. Há impedimento para isso? Não. Vai, Rigato, mas como tu está elitista, tu só está pegando os ricos, aí o mundo não vai ter solução. Vocês vão ver o exemplo que eu vou mostrar agora no final. Pega um grupo de reforma agrária e faz os caras fazer um produto diferenciado e acha o mercado de produto orgânico baseado em assentamento de reforma agrária. Tu talvez consiga o mesmo nicho de mercado e tu vai revolucionar a vida e a produção desses caras. Mas tu está organizando uma cadeia que tem um foco, que tem uma determinada qualidade, uma característica, pode fazer. Não há impedimento nenhum. O mundo é aberto a todo tipo de iniciativa. Quando eu estou falando desse processo, aqui eles comparam alguns elementos de gestão relacionando o modelo tradicional e a questão do gerenciamento de cadeia de fornecedores. Então, por exemplo, quando eu estou falando em gestão de patrimônio, no tradicional, é cada um por si. Cada um quer saber do seu patrimônio e saber como é que vai rentabilizar. No caso de uma cadeia, como eu estou unindo esforços para reduzir ativos imobilizados, eu não estou trabalhando independentemente. Então, talvez numa região, eu tenha um cara que tem 3 ou 4 caminhões para transportar leite, e ele vai fornecer o serviço para os outros produtores que fazem parte da cadeia, que não tem caminhão. Tá certo? E isso vai dar uma otimizada. Ah, mas aí, bom, o cara vai ser remunerado por ele estar transportando mais, mas vai ser tudo da mesma equipe. Nós não vamos fazer cada um comprar um caminhão, tá certo? Nós vamos diminuir a estrutura física para nos tornar mais eficiente. Se está sobrando caminhão, vende caminhão e fica só com a quantidade que precisa. Por quê? Porque nós só precisamos transportar o nosso leite, tá certo? O custo total, a ideia no sistema tradicional é minimizar ao mínimo que der o custo da empresa. No caso dos sistemas de gestão compartilhada, é a eficiência dos custos em toda a cadeia. Eu tenho que me preocupar com a eficiência geral do sistema, e não só dentro da propriedade rural ou dentro do frigorífico. O horizonte de tempo, curto prazo, é o resultado que eu obtenho ou procuro no sistema tradicional. No gerenciamento de cadeias, o longo prazo é que eu tenho que me preocupar em ter lucro e ser competitivo. Informações compartilhadas e monitoradas, limitado às necessidades das transações que eu estou fazendo no dia a dia da empresa tradicional. No gerenciamento de cadeia, como requerido pelos processos de planejamento e monitoramento. Então, eu vou ter que ter tantas informações quantas necessárias para poder avaliar o conjunto todo que eu estou gerindo. Informações gerenciais em múltiplos níveis da cadeia. No sistema tradicional, um contrato simples entre pares da cadeia. É eu com o meu vendedor de gado, com o meu corretor, é eu com o frigorífico ou com o transportador da minha carne até o porto para exportação. Acabou aí. No caso de gerenciamento de fornecedores, não. O contrato é múltiplo entre diferentes níveis da empresa e diferentes níveis da cadeia. Por quê? Porque eu estou interagindo com toda a cadeia. Planejamento conjunto, baseado em cada transação no sistema tradicional. No sistema de gerenciamento de cadeia, no processo contínuo, ou seja, eu tenho que planejar tudo. Compatibilidade de filosofias corporativas, não importa para o tradicional. É compatível, pelo menos, nos relacionamentos chaves. Então, aquelas empresas que estão dentro do mesmo elo de ligação da cadeia, esses caras têm que fazer churrasco final de semana junto e se relacionarem com intensidade. Tem que ter reuniões de planejamento sistemáticas, né? A abrangência da base de fornecedores, muito grande para aumentar a competição e diminuir riscos. Então, quanto mais gente querendo me vender pêssego, mais tranquilo eu estou. E menor vai ser o preço que eu vou comprar o pêssego. Por quê? Porque a competição, oferta e demanda, quando todo mundo vier aqui vender, eu vou pagar o mínimo possível, vou ter o preço que eu preciso. Já a abrangência no sistema de cadeias é pequena, porque ele tem que viabilizar a coordenação. Eu não vou administrar o mundo inteiro de quem tem pêssego para vender. Eu vou administrar meia dúzia, 30 fornecedores de pêssego de leite que eu tenho contratado para me fornecer. Liderança da cadeia. Não há necessidade no sistema tradicional. Em se falando de cadeia, é necessário para dar foco à coordenação.
Divisão de riscos e resultados. No sistema tradicional, cada um por si. Se o supermercado quebrar, eu sou o fazendeiro, azar. Se o frigorífico quebrar, eu sou o fazendeiro, azar, dando para o outro. Né? No caso da gestão, não. É necessário, a divisão dos riscos vai ser dividido entre todos no longo prazo. Tá certo? A velocidade dos fluxos de informação e produtos, orientado para a estocagem, interrompido por barreiras de fluxo, localizado entre os pares da cadeia. No caso da gestão de cadeia de fornecedores, a orientação é para o centro de distribuição, giro de estoque e fluxos interconectados através de cadeia. Então, eu tenho muito mais articulação, por quê? Porque eu estou trabalhando em larga escala, tá certo? Um determinado departamento de marketing que eu tenho na empresa Foco, ele vai prestar apoio a todos os elos da cadeia. Eu vou otimizar muito mais o processo de gestão. O cara que vem instalar uma fábrica de para-brisas dentro da fábrica da GM, aqui em Gravataí, que produz automóveis, que ali eles fizeram um sistema de coordenação de fornecedores. Uma fábrica de automóvel, pessoal, precisa de 10 hectares para fazer a sua planta de montagem. Em Gravataí, a GM ganhou 120 hectares. E vocês vão plantar carro aí? Para que você precisa toda essa área? Espera. Eles começaram a chamar os caras que fabricam as peças estratégicas, que antes eles tinham que ir para o telefone para ver quem é que comprava e vendia mais barato, eles chamaram os caras para produzir para-brisa dentro da fábrica deles. E todo para-brisa que eles produzem ali, eles compram do cara. É meio arriscado para o cara que faz isso? Porque se a GM quebrar, eles vão junto. Mas eles têm garantia de demanda, porque eles estão vinculados a uma das maiores montadoras do mundo. Então, eles estão produzindo ali 24 horas por dia para-brisa, que tem saída. Só que é a GM que determina qual é a qualidade, a GM determina qual é que é o modelo, e a GM provavelmente determina quanto que vai pagar. Na garantia que tu vai ter um lucro bom conosco aqui. Não, talvez tu nunca fique muito rico, mas o lucro vai ser bom. Só que tu não vai trabalhar no mercado. Toda a produção que tu tiver para botar no meu carro. Vou te comprar toda a produção. E aí o cara fica com uma fábrica dedicada. Não tem mais departamento de compra de para-brisa. Só tem pedido. Eu entrego os pedidos, a fábrica vai lá e me coloca na fila de montagem para montar os carros que vão ser montados hoje, tá certo? Em fluxo contínuo. Não tem mais galpão de estoque. Eu não tenho mais que estocar para-brisa para ter o suficiente que eu preciso para produzir os carros daquele mês. Não, o para-brisa vai sendo produzido numa fábrica na mesma hora em que ele vai sendo botado no carro na outra. Então, é fluxo contínuo de produção e consumo. Eu não preciso de estocagem. Eu ganho economia com isso, tá certo? Então, são muitas as vantagens. 5 condições que devem prevalecer para uma empresa se desenvolva como uma cadeia de suprimento. Primeiro, analisar os custos para operar isso, né? Quanto que eu precisaria ter de estrutura para poder coordenar uma cadeia, dependendo de cada cadeia e o tamanho dela. A questão da competência, o fator, se eu tenho entendimento, conheço sistemas de gestão, a competência para mim operar uma cadeia dessas, mesmo que eu comece do zero, eu tenho que aprender muito, e talvez esse aprendizado tenha que ser atropelado por algumas consultorias de como melhor fazer, né? Mas é importante eu adquirir essa competência. Eu vou ter o fator competitivo, a possibilidade de eu não dar certo e não ganhar muito dinheiro no início, até que a cadeia de suprimentos se estabeleça de fato. Então, esse é um fator de risco, né? Reconhecer o fator de intenso relacionamento entre os diversos elos da cadeia. No longo do tempo, um relacionamento duradouro, eles poderão obter lucros do seu tácito conhecimento. Então, na medida que eu estou trabalhando de uma maneira mais amigável, eu posso tirar vantagens disso, e reconhecer a posição teórica de cada um no jogo, ou seja, as expectativas de que a cooperação que eu estou tendo com uma determinada cadeia vai proporcionar receitas mais elevadas do que se eu tivesse um comportamento simplesmente de mercado, ou aqui denominado como oportunista, ou seja, querendo vender para quem me paga mais. Não, eu não vou entrar na sua cadeia do leite nem do pêssego. Por quê? Porque o senhor não vai querer me pagar o melhor preço. Quando tiver uma demanda aí alta de pêssego, não está pagando 30% a mais, o senhor vai querer que eu venda pelo menos o preço para ser competitivo? Vou. Pois é, e aí eu vou perder esse preço alto. Bom, então se tu quer ficar no achômetro, tudo bem, tu não é parceiro. Mas vai ter ano que tu vai quebrar, porque ninguém vai querer pagar nada pelo teu preço, que tu vai te quebrar. E eu estaria pagando um preço que seria rentável para ti. Então, é um trade-off, eu tenho que analisar, né?
qual é a vantagem, qual é a minha posição teórica nesse jogo e o quanto eu posso confiar. Aqui o primeiro item sobre alguns fatores que poderiam inibir a implementação de uma estratégia desse tipo. Por exemplo, a falta de confiança entre os agentes. Né? Dá para mim confiar nos italianos do Zafra? Dá para mim confiar nos alemães do frigorífico? A assimetria nas relações de poder, a qual pode estar baseada numa distribuição desigual de informações, incentivos, punições ou acesso desigual às fontes de poder. E a heterogeneidade cultural, se um fornecedor ou comprador não compartilha de uma linguagem de comunicação básica e normas e valores básicos para modelarem o relacionamento, estabelecerem contratos, monitorá-los e resolverem conflitos, então a estratégia dessa cadeia poderá ser inibida, ou mesmo sequer vir a existir. Então, se eu tiver outros aspectos culturais, étnicos, né, de que eu não trabalho com esse tipo de gente, entre aspas, gente, eu talvez nunca consiga, num determinado setor agrícola, instituir uma cadeia de fornecedores por essas limitações, que elas ultrapassam a questão da racionalidade econômica que uma determinada estratégia poderia vir a trazer. Na perspectiva do produtor rural, se os ganhos não forem atraentes, ele não poderá aderir a uma estratégia de uma cadeia de suprimento. Então, se o produtor não conseguir enxergar que ele tem vantagem, ele talvez não aceite. Né? Mas a pergunta é como ele aprenderá os resultados. Quer dizer, como é que ele ganha se ele aderir? Lucros, resultados a curto prazo podem ser menos vantajosos, porém, a participação numa cadeia de suprimento pode proporcionar ao produtor uma vantagem sustentável devido aos serviços, à informação e ao conhecimento que ele pode ganhar participando dessa cadeia. Então, quando a gente fala lá das cadeias que são obrigadas a se integrar, né? Vamos na proteína animal, pessoal. Vocês já pararam para pensar do porquê que existe integração na produção de aves, frango de corte? Qual a necessidade e porquê da integração nesse setor? Qual a necessidade e o porquê de uma integração não tão intensa, mas ainda assim com muita integração no setor de suínos? E vocês já pararam para pensar por que quase a inexistência da integração no setor bovino? Por que bovino não se produz que nem se produz ave? Todo mundo entra numa fila, engorda o boi e vai entregando o boi para o frigorífico na hora que o frigorífico determina. São várias as variáveis, né? Mas é uma questão de tecnologia da própria produção do animal. E o custo que tem, o custo de oportunidade do dinheiro. Eu tenho um galpão com 100 mil aves, e essas aves, na conversão alimentar, elas atingem a maturidade e o peso máximo com 38, 42 dias de vida. E elas comem 100 mil aves, eu vou chutar, não tenho a menor ideia, mas vamos dizer que consuma 10 mil reais de ração por dia. Tá? Enquanto é um pintinho e está crescendo, ela consome 10 mil reais e em carne ela aumenta 15 mil reais. No outro dia, ela come 10 mil reais e aumenta 15 mil reais. Já está valendo todo aquele estoque de carne, que era um monte de pintinho, que valia, sei lá, 300 quilos, com 3 semanas, está com 4 toneladas de carne. Então, os 300 quilos viraram 4 toneladas de peso vivo. Eu tenho ganho. Só que chegou nos 38, 40 dias, ela come 10 mil reais de ração e produz 3 toneladas de esterco. E não fica uma grama de carne. Porque ela para de converter. Ela chega no momento de maturação máximo do crescimento da ave. A partir dali, frigorífico, eu tenho que matar. Cada dia que fica aqueles 100 mil frangos comendo 10 mil reais de ração, é 10 mil reais que eu estou jogando pelo ralo em esterco, em cama aviária. Porque não converte uma grama mais em peso de ganho de peso. Então, eu tenho que ser estratégico, milimétrico, contar no orímetro quando é que vai chegar o caminhão para carregar e levar as aves para serem abatidas. É muito afinado o sistema. Eu não conseguiria viabilizar um frango tão barato e eu não conseguiria ter um volume gigantesco que eu tenho de produtores de aves, de corte,
de uma maneira que não fosse integrado, porque o volume tem que ser muito bem combinado, eu tenho que estar começando a produzir cada milhagem, centena de milhares de pintos, a cada dia, no mesmo fluxo que eu for abatendo no frigorífico, sabe? Se o frigorífico tem capacidade de abater 100, 200 mil cabeças por dia, eu tenho que ter uma programação que estejam chegando na porta do frigorífico todo dia 100, 200 mil cabeças de frango, para fazer com que a planta não pare de andar nunca e trabalhe na sua máxima eficiência econômica, que é operando. Não pode faltar frango. No suíno é mais ou menos parecido, mas o suíno eu tenho uma margem mais dilatada sobre a questão de conversão alimentar. Então, eu posso negociar um pouquinho mais com algum prazo. Sabe? Eu estou terminando aí um lote de 300 suínos e eles estão aí com 3, 4 meses, não podem passar de 6. Eu já começo a negociar quando eles fazem 4 meses. Eu vou te entregar daqui um mês. Não, vamos esperar um pouco. O lote todo pode ter um ganho de 300 quilos de carne, deixa eu te vender um pouquinho mais gordo. E negocia. Aí o frigorífico, não, tá bem, eu já tenho uma outra carga para chegar, então faz assim, vamos deixar para terça-feira que vem, tu me manda para terça-feira, tá, para bater aqui, tá bom. Então, eu vou negociando, tá certo? Mas nem todo. Tem muita gente que já produz e engorda exclusivamente para essas grandes plantas frigoríficas, que precisam uma escala muito grande e tem que ter a coisa mais programada. Então, eles entram num processo similar ao das aves, mas não é tão intenso. Tem muita gente produzindo suíno sem saber para quem vai vender. Mas dá mais tempo. No caso da pecuária, enquanto não chegar no preço que eu quero, meu boi não sai do campo. E o produtor vai fazer isso e a população não tem carne. Entendeu? Então, é um outro tipo de mercado. O pecuarista, ele tem muito mais campo. Então, ele tem maior poder econômico de decisão. Né? Ele é mais poderoso. Ele não fica na mão do frigorífico. Então, ele jamais se submete a uma integração. Ele não precisa. Ele vai esperar quem pague mais pelo boi dele. Senão o boi fica lá pastando. Ele nasceu pastando lá, ele já está aqui há 30 meses, se ele ficar mais 30, não tem problema. Eu sou bem comedido, não gasto muito. O pecuarista normalmente tem vida de pobre, não? É riquíssimo, mas vive como se fosse nem ar-condicionado em casa põe para não gastar. Mas é porque está acostumado com essa coisa assim, sabe, da renda devagarinho sempre. Então, vocês observem que no mesmo ambiente de proteína animal, eu tenho necessidades econômicas conforme as tecnologias e a própria característica dos produtos que eu estou lidando, de montar diferentes estratégias de coordenação para funcionar melhor. Então, a mais moderna que a gente tem, uma das mais modernas do mundo, porque nós somos gigantes nisso, vocês viram na minha aula sobre agronegócio, nós somos o segundo, né, ou o terceiro maior mercado de frangos do mundo. Então, nós somos muito bons nisso, já aprendemos a fazer e já temos o know-how. Então, seria isso, quer dizer, porém, a participação numa cadeia de suprimento pode proporcionar ao produtor uma vantagem sustentável devido aos serviços, informação e conhecimento que ele pode ganhar com a sua participação. Ora, eu não entendo nada de frango, sabe qual é que é a minha ideia? Eu herdei uma fazendinha lá de 30, 40, 50 hectares do velho, e é bem perto da cidade, e eu estou pensando em fazer frango caipira, cara, porque eu acho que é um negócio legal voltar a ter aquele... vender os ovos de produto de frango a pasto e depois vender o frango que foi criado a pasto, não em gaiola. Tá? E eu estou pensando em fazer um negócio desse lá fora, tá? Mas eu não entendo nada de frango. Então, eu vou começar fazendo uma integração com esses caras. Né? Eu vou pegar e vou fazer um galpão para engordar 100 mil frangos, e vou fazer isso durante 3, 4, 5 anos. Aí eu vou aprender toda a tecnologia de como é que eu doso, que doença tem, qual remédio que eu uso, a quantidade de ração, vou observar a questão de comportamento animal, vou vivenciar com o cara a engorda de frango. Tá? Depois que eu aprendi, fiz 500 cursos e dominei a tecnologia de como é que eu engordo frango, eu acabo com o meu contrato de 5 anos, pego aquele baita galpão, abro o pasto, começo a plantar coisa, e agora vai ser frango aberto caipira, que eu vou fazer só que é por minha conta. E eu vou vender no mercadinho aqui da minha cidade, para os 3 ou 4 mercados que tem boutiques já de carne, vou abater num frigoríficozinho de menor tamanho aqui, que me abate uma quantidade menor, e eu vou fornecer frango caipira, a 3 vezes o preço do frango normal,
de bandejinha no supermercado. Pronto. Então, eu participando de uma cadeia dessas, eu posso vir a adquirir muito conhecimento, e esse conhecimento pode ser estratégico para mim, na minha estratégia de produção e desenvolvimento de negócio no futuro. Às vezes, eu não tenho escolha a não ser participar. Se, por exemplo, o seu sistema nacional de mercado for totalmente encadeado, ou ele adere à cadeia ou ele sai do negócio. Então, é bem um mercado de frango hoje. Se tu quer produzir frango de corte, ou tu entra numa integradora dessa, então tu não vai ter para quem vender. Né? Por quê? Porque o sistema de produção de frango de corte no Brasil é praticamente todo ele integrado. A assimetria de poder também pode ser muito grande sobre a perspectiva do poder, e esse pode ser uma das limitações. Quer dizer, eu não quero lidar com gente muito maior do que eu não confio, entendeu? Então, eu fico no meu negocinho sozinho e não me integro com ninguém, porque eu acho que os caras vão acabar abusando e tirando vantagem de mim, porque eles são muito maiores do que eu. É uma outra coisa que pode gerar ineficiência. Então, baseado nisso, pessoal, e como o autor desse capítulo aqui é um pesquisador, ele traz agora, na sequência, o comentário de algumas consequências, algumas preocupações que ele coloca, caso um sistema desse comece a ganhar muita escala e muitas organizações comecem a se integrar em grandes conglomerados de produção de alimentos estruturados dessa forma, organizados para atender públicos específicos, tá certo? E aí ele começa a questionar, nessa nova paisagem na indústria de alimentos, todos os atores vão mudar de comportamento, de desempenho, de estratégia. O comportamento tornar-se-á menos baseado em transações, de oferta e demanda, e muito mais numa cadeia invertida, concentrada na demanda dirigida e no relacionamento. Ou seja, eu vou procurar atender aqueles mercados que me dão mais lucro. Eu não estou mais trabalhando com commodity. Eu vou procurar os mercados que me dão mais lucro e produzir o que os mercados que querem comprar, coisas que me dão mais lucro, fazer só elas. Né? E aí os outros consumidores. O desempenho será menos orientado unilateralmente pelo preço e muito mais concentrado na sustentação de um relacionamento, né, buscando atender o mercado. As estratégias também vão mudar. A produção será direcionada menos aos mercados anônimos, que eu não sei quem é que compra o meu produto, e muito mais para clientes e consumidores que eu sei quem são e o que eles querem. Quais são as consequências dessas mudanças para a indústria de alimentos, em particular nos países em desenvolvimento? Caso o conceito de cadeia de suprimento aumente de importância e o comportamento aumente de importância, o comportamento e as estratégias dos produtores rurais, dos processadores de alimentos e dos varejistas nos países em desenvolvimento não mostrarão diferenças fundamentais ser comparados com os dos mesmos atores nos assim chamados países desenvolvidos. Então, na medida que essa estratégia vai se pausterizando, todo mundo vai começar a agir dentro de uma mesma lógica, tá certo? Se as barreiras comerciais forem abrandadas ou mesmo desaparecerem, as vantagens comparativas baseadas em atributos específicos localizados poderão estimular a posição competitiva de novos grupos ou organizações de fornecedores. Então, daqui a pouco, multinacionais vão estar vindo ocupar o espaço dos nossos produtores e das nossas agroindústrias. Tá? Vão trazer conhecimento, vão trazer tecnologia e muito dinheiro, e vão gerenciar de maneira mais competente do que nós aqui talvez nem saibamos como fazer. Se, por exemplo, os produtores brasileiros de soja estabelecerem uma indústria de suínos para exportar carne para a Ásia, então a escala de suas operações vai exigir novas estruturas logísticas. Então, eu vou ter que me preocupar em desenvolver estruturas para viabilizar que o agronegócio brasileiro venha competir com um agronegócio melhor estruturado ou estruturado dessa forma no primeiro mundo, tá certo? E na medida que eles se estruturem bem e eu não tenho mais barreiras alfandegárias de comércio, eles vão vender a galinha deles aqui, muito mais barato do que a gente tem condições de fazer. Por quê? Porque eles organizaram uma cadeia e tiveram esse ganho de eficiência. Esse ganho de eficiência fez baratear o preço. Quando tu vem com uma coisa mais barata, tu quebra a indústria que não consegue produzir mais barato, quando se trata de commodity. Né? E o que quer dizer a respeito dos perigos? E o que dizer a respeito dos perigos? Claro que as janelas acabadas de delinear também exercem ameaças sobre muitos que apontam na indústria de alimentos, que apostam na indústria de alimentos.
As empresas processadoras de alimentos sobreviverão nesse ambiente altamente competitivo. Os produtores rurais conseguirão sobreviver em suas atividades se não aderirem, é escrito mal ali, às novas exigências manifestadas pelos consumidores. O consumidor será sempre beneficiado nesse processo, ou daqui a pouco vão começar a sumir produtos, né? O comportamento oligopolístico dos varejistas, que já existe, as grandes redes de supermercados, a partir do momento em que poucos deles tiverem uma grande fatia do mercado, poderá pôr em perigo a competição justa e o direito do consumidor de escolher, de procurar uma oferta alternativa. Ou tu compra no Zafari, ou tu compra no Zafari. Não tem outra, porque os outros todos quebraram, entendeu? Porque um se tornou tão mais eficiente que quebrou os outros. Então, o primeiro, a gente pode, né, o desafio para a ciência, a gente pode argumentar que o conceito traz muitos riscos para a sociedade, visto que as pessoas dependem do suprimento de alimentos para sobreviver. O alimento pode ser considerado como um bem quase público. Caso o suprimento de alimento torne-se demasiadamente dependente de empresas produtoras de alimentos de grande porte, assim como de empresas de varejo, o consumidor de nossa sociedade poderá se ver privado do direito básico de ter alimento, uma vez que não poderá pagá-lo. Os cientistas devem chamar a atenção do público para esta parte do debate. Então, um grande desafio ainda. Segundo, as disciplinas científicas têm uma tarefa a cumprir no caso da sociedade adote o conceito de cadeia de suprimento na indústria de alimentos. Se considerarmos os desafios colocados para os produtores, os processadores de alimentos e os varejistas, quanto a organizarem adequadamente o sistema de suprimento de alimentos, isto é, torná-lo economicamente eficiente, muitas disciplinas poderão contribuir para resolver os problemas fundamentais e de aplicação a serem enfrentados, tais como, por exemplo, desenvolver um sistema de rastreabilidade rápido e de coleta de informação para se verificar a qualidade dos produtos alimentícios. Isso seria uma demanda científica, né, e tecnológica. Como poderemos desenvolver e implementar sistemas harmonizados que garantam a qualidade e a proteção logística e de proteção ambiental? Como poderemos monitorar as melhores localizações disponíveis para desenvolver produtos agrícolas básicos para atender a demanda? Como poderemos... Desculpa, próximo. Como poderemos planejar sistemas flexíveis de produção agrícola que se adequem às exigências dos clientes? Como poderemos planejar sistemas de processamento de alimentos que se apoiem nas exigências dos consumidores individuais e em eficientes suprimentos de matéria-prima? Como forjaremos relacionamentos entre os que atuam nas cadeias de suprimento para prevenir, a curto prazo, o comportamento oportunístico e perdas de capitais investidos? Então, são todos questões de pesquisa, vamos dizer assim, que ele levanta, que teriam que ser respondidas. Como é que a gente poderia organizar condições globais de comércio para as cadeias de suprimentos que sejam equitativas e eficientes, então, que sejam mais equitativas? Então, pessoal, nessa linha de raciocínio, com esses questionamentos todos que são colocados pelo o Peter Zunger, é que a gente, então, conclui aqui essa abordagem. E, para mim terminar, eu queria compartilhar com vocês essa outra parte aqui da aula, que é esse documentário que dá uma exemplificação sobre esses processos de... um exemplo, né, de como é que uma empresa produtora de mamão e exportadora de mamão implementou no seu sistema de supply chain com produtores de assentamento de reforma agrária para exportar o mamãozinho que a gente chama de mamão papai. Eu acho que eu consegui botar aí para vocês o vídeo, é esse que está aí aparecendo. Deixa eu botar para rodar e depois a gente faz um comentário para finalizar. De mamão no Brasil. Uma propriedade que investe em tecnologia. Nunca consigo terminar.
tecnologia para exportar frutas de qualidade. 700 hectares de pomar, quase 800 mil pés de mamão produzindo. Estamos em Linhares, litoral norte do Espírito Santo, e esta é a fazenda do maior produtor de mamão do Brasil, um dos maiores do mundo. O trabalho aumentou bastante, né? Seu Antero Calimã veio da Serra Capixaba para cá, junto com o pai e os irmãos, na década de 70. A primeira terra que o senhor comprou aqui tinha que tamanho? Eram 120 alqueires, né? Tudo de mata. Tudo mata. Hoje, seu Antero tem 3 fazendas, quase 2.000 hectares de terra. Respeitando a legislação ambiental, 20% da área está coberta pela floresta atlântica. Daqui saem perto de 300 toneladas de mamão por semana. No início, a fazenda só cultivava mamão dessa variedade aqui, a Sunrise, de origem havaiana. Em 1996, começaram a aparecer pelos pomares da fazenda alguns pés de mamão que agradavam mais ao mercado internacional. A fazenda investiu em seleção e melhoramento genético e acabou criando uma nova variedade de mamão, que é essa aqui, a Golden. Dr. Francisco Faleiro, genro do seu Antero e diretor da empresa, explica por que o Golden fez sucesso. Por apresentar uma pele mais clara, um verde claro, né? E não ter na sua pele aquelas manchas características do Sunrise, onde chega no verão, ele apresenta uma grande incidência de manchas, de pintinhas, né? Que acaba não tendo o mesmo valor comercial no mercado que tem o Golden. Bem, agora, hoje em dia, se planta Golden em outros lugares do mundo? Em todo o Brasil, assim como na América Central, na África, desde a África do Sul até a África do Oeste. Então, o Golden se espalhou pelo mundo afora. O alvo da empresa é o mercado internacional. Por isso, é fundamental ter qualidade, um esforço que vem desde a produção da muda. A mecanização torna o plantio mais uniforme e barato, porque emprega metade dos trabalhadores necessários para fazer o serviço manualmente. Todo pomar é irrigado. Aqui se usa a chamada fertirrigação, sistema que distribui, ao mesmo tempo, a água e os fertilizantes. Como é que deve ser um mamão próprio para exportação? Bom, a primeira coisa a ser avaliada é o formato, né? Esse formato tipo pera, né? Que é o formato característico da fruta. Segundo seria o tamanho, né? Você não poderia aí estar trabalhando com a fruta com peso acima de 500 gramas, na faixa de 400 a 500. Na colheita, o mamão segue direto para o packing house, lugar onde é preparado para a venda. A maior parte da produção da fazenda vai para o mercado internacional. De cada 10 quilos de mamão produzidos aqui, 6 são exportados para diversos países da Europa e para os Estados Unidos. O mamão é lavado e passa por uma primeira seleção, onde são descartadas as frutas com defeito e com tamanho fora de padrão. Depois, nesse equipamento, o mamão é imerso em água quente por 20 minutos. Em seguida, cai num tanque de água gelada, recebendo um choque térmico. É uma exigência do Departamento de Agricultura americano e promove também uma uniformidade na maturação da fruta. Depois, as frutas são banhadas com fungicida para aumentar a durabilidade e polidas com cera de carnaúba. Só então chegam à sala de embalagem. Antes de embarcar, as frutas para exportação têm que ser inspecionadas por um fiscal da Defesa Agropecuária. É para garantir que elas não estão contaminadas por doenças nem infestadas por pragas. Essa inspeção é feita com relação a pragas quarentenárias presentes no mamão. São pragas existentes em um determinado país que não existem nos outros. Com relação, por exemplo, à mosca das frutas, não existem algumas espécies no estado americano. Para conseguir essa qualidade com produtividade, o investimento em tecnologia no campo e no pós-colheita é alto. É um investimento na ordem aí dos últimos 10 anos de cerca de 20 milhões de reais. Isso é um investimento que vale a pena, dá retorno? Nós temos um faturamento da ordem de 30 milhões, que foi o nosso faturamento no último ano, com uma margem de lucro no ano passado de 6%. Tudo
Todo esse investimento, no entanto, não consegue resolver problemas de infraestrutura comuns no Brasil. Um dos gargalos da fruticultura nacional é o transporte, cada vez mais caro e complicado. No próximo bloco, você vai ver que a Fazenda encontrou uma solução original para esse problema do transporte. O cultivo em parceria com assentamentos de reforma agrária na região Nordeste. 65 famílias vivem no assentamento de 1999. Cada uma delas recebeu um lote de 12 hectares, como conta seu Francisco Rosemiro, um dos líderes da comunidade. Quando a gente ganhou a lição de posse, a gente passou uns 2 anos morando nessa casa aqui, onde a gente fazia um mutirão através dos companheiros, tirava madeira aqui encostada e quando era final de semana a gente sempre convidava 4 ou 5 famílias para barrear a casa, para fechar. O recurso assim, para investir na agricultura não saiu? Teve um recurso que se chama o crédito fomento, mas ele já veio distinguido para a gente comprar um animal de serviço, uma carroça, e era R$ 400 para fazer uma feira. Quer dizer, o dinheiro vinha, mas já vinha destinado para alguma coisa. Você não pode escolher no que vai aplicar. Não, você não poderia escolher no que não queria aplicar. Com pouco recurso, os agricultores tinham que buscar o sustento da família fora do assentamento. Chega a passar fome? Com certeza, entendeu? Aqui nós temos muitos casos, Ana, gritantes mesmo. E eu convivo dentro da comunidade onde eu vejo crianças, que para mim uma das coisas que mais me revolta é ver uma criança chorar com fome. Eu me comovo com o filho do companheiro, imagino com o meu filho, então eu fico quase doido. Numa tentativa de ganhar mais, aqui mesmo no assentamento, 25 famílias decidiram trabalhar juntas e produzir mamão. Para viabilizar o negócio, fizeram uma parceria com a Fazenda Calimã. Os contratos de parceria são registrados em cartório. O Dr. Fernando Corte, diretor da empresa, explica como funciona o negócio. A empresa ela entra com transferência de tecnologia, assistência técnica e garantia de compra em contrato, né? De contrapartida, o nosso parceiro tem que ter disponibilidade de mão de obra, né, de terra e de recurso, né? Com a compra do mamão garantida em contrato, ficou mais fácil para os assentados conseguirem financiamento. O dinheiro veio do Pronaf-A, linha de crédito do governo destinada a investimentos. Agora, vocês não ficaram com medo de criar uma dependência dessa empresa e lá para frente ter um problema e vai que o preço do mamão cai, ou não tem mais mercado, não dá medo? Ah, com certeza, isso dá um frio na espinha, viu? Porque era a nossa vida, né? Praticamente a nossa pele que a gente estava botando em jogo. Mas aí o Fernando mandou uma equipe técnica dele e essa equipe veio e fez um trabalho de esclarecimento muito bem feito, entendeu? Então, alguns companheiros, uns 3 ou 4 que estavam assim, meio decididos, então se viu como um alavanque para ele. Tá? Os agricultores resolveram apostar no mamão depois de conhecer a experiência de outro assentamento, o Vale do Lírio, parceria mais antiga da Calimã no Nordeste. As primeiras conversas da empresa com os agricultores aconteceram ainda debaixo das barracas de lona, quando eles estavam acampados à beira da estrada. Das 62 famílias assentadas, 42 decidiram participar do projeto do mamão. Teve o namoro, teve o noivado e hoje tem o casamento. O casamento aconteceu há 4 anos, com o plantio da primeira área de 30 hectares. Hoje já são 60. Genildo dos Santos é um dos líderes da comunidade e conta que, para implantar a primeira área, eles tiveram que fazer um financiamento de R$530 mil. Vocês estão conseguindo pagar isso? Estamos em dia. Em dia? Temos atrasar uma pessoa não e não temos pretensão de atrasar nenhuma. Para plantar os últimos 30 hectares, não foi preciso financiar. O recurso saiu do bolso dos agricultores. Eles conduzem o negócio coletivamente, mas cada família é responsável por um talhão de pomar. Dona Malvina, foi difícil aprender a mexer com mamão? Não, aí não foi difícil não, porque difícil é saber que aí Fernando veio, aí ensinou a gente para começar a fazer o trabalho, né? Aí eu apanho, eu desbasto, eu tiro folha, quando a gente faz todo o serviço. Eu e ela e o menino. Aprendeu fácil? Fácil. O mamão dá serviço para todo mundo. A gente colhe de manhã, aí à tarde fica em casa e eles vão para o colégio. Qual a volta da sua vida que você está tendo aqui, lidando com mamão?
Gosto. Bastante, né? Eu me divirto muito, porque a gente só em casa cansa, né? Aí um plantio, né? A gente diverte, né? Diverte e ganha o pão de cada dia da gente. Do campo, o Mamão segue para o packing house da empresa, que fica a menos de 30 quilômetros daqui. As frutas são selecionadas, preparadas para exportação e alojadas em contêineres refrigerados. E vão direto para o Porto de Natal, um trajeto que não leva nem meia hora. Agora dá para você entender qual é a vantagem que a Calimã leva nessa parceria. Veja só, para exportar a fruta produzida no Espírito Santo, a empresa gasta bastante. O mamão maduro tem que ser exportado de avião. Para isso, viaja quase 1.000 quilômetros de caminhão até o aeroporto de São Paulo. O mamão verde consegue suportar a viagem marítima, que custa menos. Mas para chegar ao porto, tem que percorrer praticamente a mesma distância até Salvador, na Bahia. Nas longas viagens, o mamão perde qualidade e a empresa perde dinheiro. Por isso, ela decidiu encurtar a estrada e veio produzir mamão no litoral do Rio Grande do Norte, onde está o Porto de Natal. Nós temos um custo de 10 centavos para tirar essa carga, por exemplo, de Linhares para Salvador, 10 centavos de dólar por quilo transportado. Se você exporta 1 milhão de quilos, você tem economia de 100 mil dólares. O custo menor torna o mamão brasileiro mais competitivo no mercado internacional, abre a possibilidade de novos negócios e ainda melhora o rendimento dos assentados, como o seu Anísio Gomes. Quanto o senhor tira mais ou menos por mês, assim, em dinheiro? Em dinheiro, aqui eu tiro R$ 1.000 por mês. Além do mamão, cada família tem 1 hectare de terra para manter sua criação e produzir comida. Alô? Oi, Rogério? Hoje, todos têm casa para morar e estão conquistando o direito a uma vida digna, confortável. E o mais importante, o fantasma da fome não assusta ninguém. Hoje eu tenho uma vida que eu sempre imaginei ter. Era ser sustentável, não depender financeiramente de família, meus pais, ou de outras pessoas. Assim, graças a Deus, hoje a gente sustenta o nosso trabalho. Né? Já conseguiu realizar algum sonho, algum projeto que você tinha nesses 4 anos que está mexendo com mamão? Consegui. Eu consegui comprar um bug. Era um sonho, era comprar um bug e eu consegui. O projeto do mamão está devolvendo para seu Anísio o prazer de ser agricultor. Hoje me considero como empresário, né? Eu me sinto orgulhoso de produzir uma fruta tão saudável para nós botar no país europeu para eles comer, né? Então, hoje eu me orgulho com a minha família, hoje nós temos onde morar, hoje tenho o meu carro para me andar, e então a minha vida melhorou bastante, graças a Deus. Só foi alegria até hoje para mim, né? Hoje, a Calimã tem parceria com 130 famílias do Rio Grande do Norte, assentados de reforma agrária, entrando com desenvoltura no mundo do agronegócio. Feito, pessoal. Então, deixa eu encerrar aqui, para nós voltarmos. Seria essa a abordagem ilustrativa, quer dizer, como eu disse, são muitas as variáveis que podem acontecer, tá certo, em termos de modelos de iniciativa desse tipo, mas dá para a gente usar isso como um exemplo, quer dizer, os produtores de assentamento ali, eles não tinham o menor acesso ao mercado e nem às tecnologias. Que o que a gente pode considerar, apesar de não ser uma empresa agroindustrial, na verdade foi o maior produtor de mamão do Brasil e exportador, um fazendeiro, né, que tinha um know-how e que tinha um mercado internacional, que para ampliar e baratear a questão logística, vislumbrou a possibilidade de fazer uma parceria. Então, não é ele que está produzindo, ele está orientando a tecnologia de produção, ele está bancando a parte de packing house, que é o processamento da fruta
certamente é ele que fez a inversão do capital, mas ele tem a produção em parceria, quer dizer, a nível de campo, ele conseguiu fazer onde unidades familiares, gerando emprego, renda para essas famílias e agregando produção à matriz exportadora que ele já detinha, né? Então, não deixa, apesar dele ser já um grande produtor e dominar o know-how da atividade da qual ele tem como principal, que é o mamão in natura, para exportação, ele agregou, ele aumentou o potencial de produção dele fazendo parcerias, né? Não imobilizando terra e nem tendo que contratar trabalhadores para isso, mas ele fez através de uma parceria junto com outras unidades familiares. Então, de novo, não há uma receita de bolo de como fazer isso e qual é a melhor forma, mas é um exemplo, eu uso, é um documentário que já tem algum tempo, então esses valores ali em reais pode multiplicar por 5, 6, que é mais ou menos isso que teve de inflação nesse período, porque esse documentário ele já tem bastante tempo. Mas eu trago ele sempre para essa aula de cadeias, porque de gestão de cadeias, porque eu acho que ela ilustra bem essa abordagem, tá certo? Então, pessoal, basicamente para essa aula, deixa eu só encerrar essa parte aqui, seria isso. O material fica para a revisão de vocês, então, tá bem?